1 Timóteo. Primeira carta, Paulo a Timóteo. Nós vamos estar lendo Glória a Jesus, capítulo de número 4, Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo a partir do 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Versículo 11: manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Amém? Glória a Jesus. Vamos passagem para a nossa meditação nesta noite. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a palavra. Os irmãos sabem que todas as coisas do nosso uso pessoal, quer seja diário, quer seja eventual, quando nós compramos, ele vem com um manual dentro para a gente saber usar, saber manusear. Quando compramos um remédio, ainda que o médico receita e diz para que serve, eu não sei se vocês, mas eu só começo a tomar depois que eu leio a bula inteirinha, que é para poder ver quais os efeitos colaterais que ele tem. E Deus, também quando Ele nos criou, Ele não criou e nos deixou assim ao léu. Ele nos deu um manual para que nós seguíssemos a sua norma. E dentro do curso teológico, uma disciplina que nós denominamos de bibliologia, e eu relembrei de umas palavras, quando dentro da introdução, ali a gente observa o que é a Bíblia Sagrada. E a resposta que nós encontramos é que ela é a revelação de Deus para a humanidade. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus para a humanidade. O autor
o autor das Escrituras, é o próprio Deus. O real intérprete dela é o Espírito Santo. E o assunto central das Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, é a pessoa de Jesus Cristo. E aí o pensador, ele escreveu dizendo o seguinte, que a Bíblia é Deus falando ao homem. A Bíblia é Deus falando através do homem. A Bíblia é Deus falando como homem. A Bíblia é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando. Veja que coisa interessante. E às vezes tem pessoas que menosprezam a palavra. E quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, nós vamos observar que ela na realidade é eterna. Ela é eterna. É o livro dos séculos. Quando olhamos para o Salmo 119 e o versículo 89, nós vamos ler muita Bíblia aqui. Se vamos concluir, não sabemos, vamos até onde Deus permitir. Lá diz assim: ó Senhor, a tua palavra é eterna. Então não é Dorival Lima que está dizendo, é a própria palavra. Ó Senhor, a tua palavra é eterna e está firmada no céu. Além dela ser eterna, ela está firmada no céu. E dentro do primeiro texto que nós lemos, ali o próprio Deus, usando o profeta Isaías até para falar com o seu povo, com a nação de Israel, sobre o que ele tem reservado para o futuro dessa nação, ele usou, por exemplo, a figura das flores, comparando inclusive nós como seres humanos, que nós somos como a erva do campo, como a flor. Às vezes de manhã ela está verdinha, às vezes ela está viçosa, a flor ela está esplendorosa, mas à tarde muitas vezes ela está o quê? Murcha. O texto diz, ela seca-se a erva e caem as flores. Assim como acontece com nós seres humanos, que um dia também secamos. Aqui ele está falando do corpo físico, seca-se, vai para a terra como erva. Mas o importante é que ele fixa dizendo o seguinte: mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste. Tem tradução que diz, ela permanece eternamente. E Jesus, ele corroborou com esta passagem, quando nós vamos observar lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, e o versículo de número 18, lá ele diz assim: em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei,
E ele conclui dizendo o seguinte: sem que tudo seja cumprido. Ou seja, sem que tudo aquilo que está registrado nesse livro sagrado, as palavras de Deus, ela venha a ser cumprida. E nesse mesmo Evangelho, no capítulo 24, e o versículo de número 35, lá diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por quê? Porque ela é eterna, ela permanece para sempre. E 1 Pedro 1,25 ele diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Essa foi a palavra que um dia eu ouvi. Esta é a palavra que um dia os irmãos ouviram. E muitas outras pessoas ouviram. Ou seja, ela foi pregada a nós. E ela fez uma ação transformadora na nossa vida, na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. E o importante é que essa palavra, ela permanece em nós até os dias de hoje. Mas o texto também que nós vemos aqui de Paulo, veja que ele está falando principalmente ao obreiro. Tanto é que o tópico, às vezes nem todas as Bíblias traz, mas o tópico na maioria das Bíblias é fidelidade e diligência no ministério. Fidelidade e diligência no ministério. E o versículo 6, observa bem: propondo estas coisas aos irmãos. Quais são essas coisas? Está dentro do contexto, porque ele estava querendo despertar justamente para a apostasia dos últimos dias, dos últimos tempos. É o que a gente observa no verso 1 ao 5. Antes, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias tal ia acontecer, e vai relacionando ali. Aí ele diz assim, propondo estas coisas aos irmãos, sereis bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com o quê? Com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então Paulo estava instruindo Timóteo justamente: alimenta as pessoas, você também se alimenta com as palavras da fé, com as palavras da boa doutrina, ou seja, do bom ensino, o qual você tem seguido. Rejeita as fábulas profanas e coisas de velhas caducas. Tem pessoas que muitas vezes ele fala mais das coisas do dia a dia, de historinhas, do que da própria palavra. E ele está nos aconselhando justamente para rejeitar essas fábulas. E no versículo 9 ele diz: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. E aí eu pulei para o verso 11, porque aqui o que está nos interessando é a questão da palavra. Eu quero fixar na palavra. E o versículo 11 diz: manda estas coisas e ensina-as. Manda e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Olha novamente: na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Mas para que a gente permaneça, irmão,
enquadrado nesse versículo de número 12, nós precisamos olhar para o 13. Persiste em ler, exorta, ensinar, até que eu vá. Persiste em ler. Persiste em ler. E o problema que a gente tem observado, não é para me vangloriar de forma nenhuma, Deus conhece o meu coração, mas há 50 anos que eu sirvo a este meu Senhor, 50 anos, e 39, eu comecei em 1979, dirigindo igreja, sem contar a liderança jovem e outro trabalho, dirigindo igreja, comecei a dirigir igreja em 1979, para 2018, dá 39 anos, 39 anos, no ministério. E eu, ao princípio, era meio preguiçoso. Eu até que gostava de ler. Mas sabe o que eu lia muito? Antigamente tinha aqueles livrinhos de faroeste. Aquelas histórias de faroeste. Eu lia muito livro de faroeste. Eu lia muito livro detetive, Agatha Christie, que já foi, e outros. Eu lia muitos livros. Depois entrei para a área de romance, Sidney Sheldon, para mim era a prateleira, tanto é que até hoje está com as minhas filhas, elas levaram. Mas chegou um momento, logo depois que eu casei, e foi Deus realmente já trabalhando para preparar-nos para o ministério que Ele teria para conosco. Ele me levou para o estudo da palavra. E aí eu comecei, logo depois de casar. Um ano depois, um ano e pouco depois, casei em 75. 76 eu comecei a estudar. E estudei até final do ano passado, quando eu fiz a minha última pós-graduação em metodologia do ensino superior. Mas a prioridade foi as Escrituras Sagradas. Ler. Para que os irmãos tenham uma ideia, eu cheguei a ter uma biblioteca com mais de 30 mil volumes. Mais de 30 mil volumes. Quando a gente mudou de onde nós estávamos, ali no Jardim Campos Elísio, e ia começar a dirigir o primeiro setor para o padre Anchieta, que fez a mudança na época, até esses caminhão de carroceria, foi caminhão baú não, era até o pastor Eliezer, que fez a nossa mudança, uma viagem, tá? Foi uma viagem, só de livro, carroceria completa, não teve condições de pôr mais nada, só livros. Persiste em ler. Exortar. Tem alguma tradução aí que diz ensinar, e aqui também fala do ministério do ensino da palavra, alimentar as pessoas. Aí eu fico observando, irmão, como que um obreiro que ele não lê, ou que ele não participa, por exemplo, de um culto de ensino, como é que essa pessoa ela vai ter condições e capacidade para ensinar? E olha que depois de todo esse tempo estudando, eu confesso aos irmãos que eu tenho muito a aprender. Eu tenho muito a aprender. Porque
Porque quando se trata das Escrituras Sagradas, eu costumo sempre dizer isso, não existe um momento que você vai chegar e dizer assim, ó, encerrou, terminou. Não tem mais o que eu aprendi. Eu já aprendi tudo, já passei por todos os graus. Talvez na vida secular isso pode até acontecer, de ele inventando algumas coisas, mas chega um momento que ele para e não tem mais. Mas na Bíblia não, porque ela é infinita, porque ela é eterna, porque ela é viva, ela é eficaz. O escritor aos Hebreus diz que ela é como uma espada de dois gumes, que tem o poder e a ação de penetrar até o mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir aquilo que é interligado, que é alma e espírito. Então a palavra tem esse poder de ir lá e dividir a alma do espírito, juntas e medulas. Então o que uma universidade pode oferecer? Ela chega ao último grau, é de você fazer um pós-doutorado, que é um PhD em teologia. Ali ele encerrou. Não tem mais, se eu quiser, por exemplo, entrar na faculdade, eu não tenho mais um grau de curso para poder estudar. Mas isso não quer dizer que eu não tenha mais o que aprender, muito pelo contrário. Cada dia, e eu sempre digo isso quando estou dando aula, por exemplo, na escola teológica para os irmãos, cada aula que eu dou, eu já dei a disciplina várias vezes, porque são turmas diferentes, mas cada vez que eu inicio o ensino, eu estou aprendendo. Estou aprendendo. Por quê? Porque o Espírito Santo, na realidade, ele faz em nós algo tão extraordinário, que aquilo que nós já lemos, aquilo que nós já vimos várias vezes, se torna novo. Se torna novo. E por que se torna novo? Por causa da inspiração. O Espírito Santo, ele inspira. E ela é o que também para nós? Alimento para a nossa alma. A palavra é alimento para a nossa alma. Por que a maioria dos crentes hoje, eles vivem sonolento espiritualmente? Por que uma boa parte dos cristãos hoje, eles vivem raquítico espiritualmente? Porque não se alimenta da palavra. E olha que o próprio Deus já havia dito isso lá no Antigo Testamento, para a nação de Israel, lá em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 3, olha só, por que eles passaram pela aflição? O próprio Deus diz assim, Deuteronômio 8, verso 3, ele te afligiu, ele te deixou ter fome, e depois te sustentou com o maná que não conhecias, e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Tudo que sai da boca de Deus é um alimento espiritual para a nossa alma. Agora olha o que está lá em Jó 23 e o 13 e o 12. Jó 23, 12. Do preceito dos seus lábios, preceito, aqui está falando a palavra, preceito, mandamento, lei, refere a mesma coisa, palavra. Do preceito de seus lábios, nunca me apartei, as palavras da sua boca, prezei mais, olha só, mais do que o meu alimento. Será que nós temos feito isso nos dias de hoje?
Será que nós prezamos mais a palavra do que o alimento físico? Jó coloca isso dizendo justamente desta maneira. Olha o salmista no Salmo 119, verso 103. Mas isso só vai realmente ter esse sabor, sentir esse sabor que o salmista coloca aqui, aquele que realmente se entrega na palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel na minha boca. O mel é algo extraordinário. Mel é remédio. Mel é alimento. O mel você pode usar para adoçar o chá, o café, o leite. Você pode passar no pão, na sua geleiazinha, na sua bolacha. E faz bem o mel. É alimento que está sempre sendo colocado nas escrituras sagradas. O mel, a manteiga, o azeite, alimentos sadios. E aqui o salmista está dizendo que a palavra na boca dele era mais doce do que o mel. Então jamais aconteceu qualquer coisa boa ou agradável até que Deus falasse. Até que Deus falasse, que é o que nós temos aqui. E jamais Deus falou sem que coisas grandes, jamais Deus falou sem que coisas maravilhosas, jamais Deus falou sem que coisas espantosas acontecessem. Sempre quando Deus fala, isso aconteceu no passado, acontece nos dias de hoje e com certeza continuará acontecendo. Quando Deus fala, algo grande, maravilhoso, espantosa acontece. Isso quando Deus fala. É diferente. Por exemplo, no mundo cósmico, pela ação gloriosa desta palavra, a palavra do Senhor, nós observamos que Deus, Ele fez o quê? Ele reordenou o caos. Lemos lá no primeiro versículo que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazio, isso era o caos. Mas a gente vai observar a partir do verso 3 que Ele ordenou a luz, onde só havia o quê? Trevas. Ele ordenou a luz onde havia trevas. No versículo 6, lá no livro de Gênesis, Ele ordenou a separação entre águas e águas, porque era tudo água. Por isso que nós temos água aqui embaixo e tem água em cima, irmãos. Ele separou águas e águas e formou a porção terra. Mas nós vamos observar que Ele ordenou a separação entre as águas e a terra seca. No versículo 9, Ele ordenou que a terra produzisse relva, que a terra produzisse ervas, que a terra produzisse árvores frutíferas, que produzisse semente segundo as suas espécies. Lá no versículo 11. E no versículo 14 e 15, Ele ordenou o surgimento do sol, da lua. Ele ordenou o povoamento dos mares com seres pequenos e grandes, e dos céus com uma infinidade de espécies de aves. Nós vamos observar no versículo 20 e 21. Deus ordenou o povoamento da terra com toda espécies de seres viventes. Então nós observamos que o sucesso de cada ordem do Senhor é assinalado com duas expressões muito interessantes, e essas duas elas vão se alternando nas escrituras sagradas. Qual é a primeira? E assim foi. E assim foi. Você vai ver isso no verso 7, 9, no 11, no 15, no 24. E qual é a outra expressão?
e viu Deus que isso era bom. Então, a ação da palavra dele no cosmos. Agora vamos ver a ação, por exemplo, no mundo das situações. Apesar do tempo em que foi escrita, a palavra de Deus, ela tem um extraordinário poder de transformar as mais diversas situações, quer seja de indivíduos, de pessoas, quer seja de nações, e a própria igreja tem visto a sua sorte mudada quando o Senhor irrompe em cena com a sua palavra. Então, quando nós deixamos Deus agir e trabalhar através da palavra, irmão, você pode ter certeza que coisas extraordinárias acontecem. E Deus certa vez me deu uma palavra, uma mensagem sobre a questão de avivamento, a igreja avivada, e como é que uma igreja é avivada. Eu comecei a orar, a falar com Deus, que eu era para pregar sobre avivamento. Eu disse, o que eu vou falar sobre avivamento? E Deus me levou para 3 áreas que produzem avivamento na igreja. Primeiro, oração. Segundo, louvor. E terceiro, palavra. Se a igreja colocar essas 3 áreas realmente para funcionar, oração, louvor e palavra, você pode ter certeza, irmão, que a igreja, ela vai viver períodos de avivamentos espirituais. Mas tem que estar junto. Não pode estar separado. E a igreja não precisa disso. A igreja não se rompe em cena com a sua palavra. Quando a gente olha lá para o livro de Números, no capítulo 23, é lógico que cada citação aqui fala de um acontecimento, nós não temos tempo para citar todos eles, mas aqui nós vamos observar que pela palavra de Deus, a maldição, ela acabou se transformando em quê? Em bênção. Em bênção. Foi o caso de Balaão e Israel. Está lá em Números, capítulo 23, o versículo 11, o versículo 12 e o 20 diz assim, então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Eu chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. Foi oferecido, irmão, dinheiro. Então veja quando a pessoa teima e sai da direção de Deus. Porque Balaque enviou lá os seus príncipes até Balaão, com seus presentes e tal. A princípio ele disse, não, eu vou consultar o Senhor. O Senhor disse para ele, não vai. Fala para ele que não é para ele. Os príncipes não vão embora. Chega lá e fala para Balaque, o homem disse que não vem não. Aí aumentou o número de ouro, de prata, né? E os presentes todos. De repente chega a caravana de volta. E o homem já tinha ouvido Deus falar que não era para ir. Fala, pernoite aí, fique aí, eu vou novamente falar com Deus. Ô irmãos, Deus já tinha falado diretamente com ele que não era para ele ir. Pois ele vai falar novamente com Deus. E às vezes Deus permite que alguma coisa aconteça nas nossas vidas, simplesmente porque Ele já deu a resposta através da palavra, ou usou alguém no culto, e a gente continua teimando, querendo ouvir Deus falar, sendo que Deus já falou. Então Deus simplesmente disse para Balaão, vai, meu. A contradição. Pô, Deus falou não, agora Deus está falando vai. Ele estava falando para ele ir por causa da teimosia, porque ele não creu e ele acompanhou. Só que quando ele chegava no momento de amaldiçoar a nação de Israel, o que acontecia? Aquela maldição se transformava em bênção.
Então disse Balaque a Balaão: o que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste. E ele então respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Irmãos, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Nós fomos chamados para ser abençoador. E abençoar de que forma e de que maneira? Através da palavra de Deus. Nós devemos ter esse cuidado de falar aquilo que o Senhor colocar na nossa boca. É muito perigoso, irmão, quando as pessoas muitas vezes falam que o Senhor falou, quando na realidade o Senhor não falou nada. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento. Vocês olham lá em Jeremias. Estão falando no meu nome, mas na realidade eu não revelei nada, eu não dei sonho, eu não dei nada. São falsos profetas. Mas nós não podemos nos acovardar quando Deus colocar a palavra no nosso coração, na nossa boca. Aí nós temos que falar a palavra, que é Deus que está colocando a palavra. Ela muda situações. Olha no Salmo 107, o versículo 19 e o versículo 20. Veja que pela palavra de Deus, e às vezes a gente não usa muito isso, a gente não usa muito a palavra para essa questão aqui. Pela palavra, irmão, a enfermidade está no lugar da saúde. Veja o que declara o Salmo 107, versículos 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livrou das suas angústias, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Oh, aleluia! A palavra. E às vezes você vai visitar alguém que está doente e tal, e nem leva a Bíblia. Às vezes leva só para dizer que está com a Bíblia na mão, mas nem abrimos para fazer a leitura de um versículo. Às vezes não precisa nem orar, irmãos, é só a palavra que é falada ali. E quando eu estou dizendo isso aqui, não é simplesmente questão de teoria, não. Aí a minha esposa estava dirigindo o Parque das Nações, e a gente foi num trabalho de círculo de oração, no Jardim Bandeirante, Parque Bandeirante ali, próximo do Bom Retiro. Eu estava pregando a palavra, e nem estava sabendo o que estava acontecendo e tal, pregando a palavra. Eu sei que de repente uma irmã levantou, foi lá para o banheiro, e aí depois, quando nós terminamos, a irmã falou: pastor, eu não posso sair daqui sem dar um testemunho. Eu quase nem vinha na igreja, de tanta dor que estava aqui nos meus rins. Estava com problema de pedra nos rins. Mas quando o Senhor estava ministrando, pregando a palavra, veio aquela dor, mas tão forte que eu precisei ir no banheiro. E ali, quando eu fiz o xixi, as pedras saíram. Não foi oração, foi através da palavra. Através da palavra ela sai da enfermidade. Pela palavra de Deus, irmão, a morte dá lugar à vida. É o que nós vemos lá em Lucas capítulo 7, versículo 13 em diante, que é o caso lá daquele moço, aquele filho, daquela mulher que já era viúva. Estão indo lá com o cortejo para sepultar o jovem, e de repente vem Jesus, e a Bíblia diz no versículo 13: logo que o Senhor viu, encheu-se de compaixão por ela, e disse-lhe: não chores, não chores. É fácil não chegar para uma pessoa que está com alguém morto, que está indo levar para sepultar, viúva. Não sabemos se era esse jovem que o sustentava. O certo é que ela estava ficando sozinha.
Mas Jesus disse: não chores. E ele chegou-se, tocou-se no escrito, ou seja, no caixão, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Aleluia. A palavra, o poder da palavra, pela palavra, o desânimo dá lugar ao ânimo renovado. Quantas vezes a gente está desanimado? Sabe o que eu faço? Pego a palavra e começo a ler. Daí a pouco parece que tudo desaparece, vem a calma, vem a tranquilidade, vem o sossego. Parece que eu nem estou passando por aqueles problemas. Minha esposa disse que Deus visita ela através do louvor. A minha através da palavra. A palavra ela traz sossego na alma. Olha lá assim, 1 Reis capítulo 19, versículo 11 a 13, olha o que afirma. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora e põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com uma capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Quantas vezes eu desânimo, irmão? Quantas vezes? Pensa os irmãos que foram fáceis esses 39 anos, não. Eu sei o que é dirigir igreja, dirigir setores. Aqui o pastor Amaro que sabe o tamanho que era o setor do Jardim Nova Europa. Naquela época já eram 16 congregações. E você tinha que lidar com todos os dirigentes, com todos os problemas. E quantas vezes vinha o desânimo? E a gente às vezes queria entrar na caverna como ele: nossa, Senhor, eu estou sozinho. Mataram todos os outros, me deixou só. E ainda estou querendo tirar minha vida. Irmão, Deus jamais irá deixar nós sozinhos. Assim como aconteceu com Elias, o Senhor disse para ele: que é isso, rapaz, vai ficar tranquilo, você não está sozinho não. Tem mais 7.000 aí que não curvaram, que se não dobraram. Deus sempre tem um remanescente, irmão. Mesmo que vê o desânimo, você vai para a palavra. Às vezes você quer ir lá no movimento, ou lá é fogo puro, lá tem canela de fogo, lá tem isso, lá tem aquilo, mas não é naquele lugar que Deus quer te falar. Muitas vezes Deus quer falar com você a sós, lá no seu quarto, na beira da cama, no seu quartinho, falando no silêncio. Não é no terremoto, não é no fogo, não é na ventania, não. É naquela brisa suave. Você e Deus. Porque às vezes nós usamos apenas o monólogo. Monólogo, irmão, a gente ajoelha e fala. Amém, Jesus, obrigado. Quando nós estamos orando, tenha em mente que você tem um interlocutor, tem uma pessoa que vai estar lá sendo seu receptor, que é o Pai, Filho, Espírito Santo. De vez em quando eu costumo, às vezes eu acho que sou louco. Eu vou orar, eu coloco uma cadeira e coloco outra do lado. Oro com 2 cadeiras. Eu me debruço numa, diz Jesus: senta aqui. Às vezes eu estou sentado. Se não for em casa, senão você vai ter 2 cadeiras. Tem uma branquinha do lado e a outra. Às vezes eu sento na mais macia e fica de braço do lado de Jesus. Senta aí, Jesus.
monólogo, não, é diálogo. Eu falo com ele, mas aí eu tenho que parar para escutar o que ele vai falar comigo. Às vezes eu não ouço a voz dele diretamente, mas ele fala ao coração e leva a palavra. E dali eu levanto e saio já com uma decisão, com aquilo que ele quer que a gente faz ou deixa de fazer. Pela palavra, o desespero, irmão, dá lugar à segurança. Viu? É a palavra. Atos capítulo 27, vocês conhecem bem essa passagem, Paulo no navio. E na realidade ele já tinha aconselhado que não era para fazer aquela viagem naquele momento, mas capitão, não era o capitão, era o comandante do navio, ele tinha que obedecer. Mas veja o que afirma aqui a palavra quando Paulo estava indo para Roma nessa viagem, versículo 21 a 25. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e toda essa perca. E agora vos exorto a que tenhais o quê? Bom ânimo. Porque estava tudo desanimado, irmão. Navio ia a pique, já tinha jogado tudo no mar. Tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Senhor Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo-me: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, novamente a palavra, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de suceder assim como me foi dito. Ou seja, crê na palavra. É você ter intimidade, ter comunhão com Deus, Ele enviar um anjo para te orientar e para te dizer o que precisa fazer e deixar de ser feito. Mas pela palavra de Deus, o que é humanamente impossível torna-se possível. Aquilo que é humanamente impossível torna-se possível, irmão. Olha o que está lá em Hebreus 11:11. Pela fé, até a própria Sara recebeu a virtude de conceber um filho, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Ou seja, falado, a palavra veio de encontro, mas pela palavra de Deus, o agora é incerto, aquilo que para a gente é incerto, ele acaba tornando-se em futuro eterno e venturoso. Veja o que nos diz Pedro, na sua segunda carta. Pedro, ele diz o seguinte, capítulo 1, e o versículo 19: e temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atento, como uma candeia que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vossos corações. Oh, irmão, como eu gosto da palavra. Mas e como age a palavra no nosso mundo, na nossa vida? Qual é o lugar que a Bíblia ocupa na nossa vida? Qual é o lugar que ela ocupa? Por quê? Porque o lugar que a Bíblia ocupar na vida do crente é o que irá determinar o que ele é e o que ele fará dentro do reino de Deus. Guarde bem isso.
O lugar que a Bíblia ocupar na vida do crente, na minha vida, na nossa vida, é que há de determinar o que ele é e o que ele fará dentro do reino de Deus. Romanos 10, 17. Você conhece esse decor salteado? A palavra de Deus, ela produz o que? Em nós? Fé. Fé. Afirma logo a fé pelo ouvir. E o ouvir, o que? A palavra. Ouvir a palavra, ela produz fé. A vida do crente. Mas na nossa vida, ela também age de uma maneira extraordinária. João 17, 17. A palavra de Deus, ela vem propiciar santificação. Ela diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a primeira coisa, fé. Segunda coisa, santificação. Mas tem uma terceira coisa que a palavra produz na nossa vida. No mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21 e o 23. Olha o que a palavra diz aí, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, assim é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Ou seja, comunhão. Senhor dentro de nós. Comunhão. Mas a palavra de Deus, quando observada, constitui-se também na nossa vida como crente, um sinal distintivo em relação àquele que não é crente. Eu não vou ler, porque os irmãos conhecem só o primeiro. Lá é claro para mostrar a diferença na vida do crente e naquele que não é crente. A palavra de Deus também é arma que o Espírito usa em defesa do crente e da igreja de Jesus Cristo. Porque está lá em Efésios 6,17, ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Você pode olhar ali em todo o texto que só tem arma de defesa. A roupagem é só para defesa, mas para atacar é a palavra. É a palavra. Então, quando lida e observada, a palavra de Deus, ela constitui em penhor de prosperidade e de sucesso do crente. Aí fica a pessoa querendo dar curso de prosperidade, faça prosperidade, faça não sei o quê, de prosperidade, para prosperidade você precisa plantar tanto para isso. Olha o que diz lá Josué 1,8. Tanto segredo não, meu irmão. Olha Josué 1,8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. É a palavra. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Agora preste atenção quando a gente faz isso, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Glória a Deus. Mas o crente, irmão, ele é estado a ser pleno na palavra de Deus, ou seja, cheio. E Paulo nos diz isso lá em Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Olha o que ele diz ali. A palavra de Cristo habite em vós ricamente. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinando-vos
e ademoestando-vos uns aos outros. De que maneira? Com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, louvando a Deus, com gratidão em vossos corações. É completo. Quando a gente põe a palavra em ação, o culto é completo. Um tem salmo, né? O outro tem louvor, o outro tem cânticos espirituais. Apesar que já faz muito tempo que a gente não se ouve cânticos espirituais na igreja. Cânticos espirituais não é a pessoa que está em espírito, é uma coisa. Cânticos espirituais é quando você está louvando ao Senhor em mistério, louvando a Deus em línguas. A pessoa acompanha a melodia, mas ele não entende a letra, ele só vai entender se houver a revelação do Espírito Santo. Mas o tempo já foi, eu ainda teria mais uma parte, mas vamos deixar, que seria a ação da palavra em relação à igreja. Aqui eu falei individual, mas nós precisamos observar a palavra em relação à igreja. E aí eu fecho, levando aos irmãos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11 a 13. Manda estas coisas, ensina-as. Aqui agora é para nós, obreiros, ensinar as pessoas. Ninguém despreze a tua mocidade, não é porque é jovem, não, Deus usa muitos jovens hoje aí, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E aí eu encerro dizendo: persiste em vir, exortar e ensinar até que eu vá. Esta é a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Não é que terminou, não, viu? Terminou por hoje, porque o horário já está 10 minutos. Os irmãos me perdoem aí por ter passado, mas eu empolgo. E na empolgação a gente vai indo e esquece de olhar ali do lado que tem uns ponteirinhos, né, que fica rodando, girando, e vamos indo. Mas que Deus abençoe a cada um dos irmãos e que nós possamos pôr em prática esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?